Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo, estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim, estamos aqui para cooperarmos com o reino. Hoje nós vamos tratar de um assunto hiper mega importante. Nesta primeira aula nós falaremos um pouco do pano de fundo que o Novo Testamento possui, em que contexto ele se situa, certo? O que nós temos em pauta, em jogo, em assunto agora, é simplesmente o livro mais importante de todo mundo. Não é qualquer livro, é o livro que o próprio Deus escreveu a nós. Nós vemos a importância da Bíblia, em especial o Novo Testamento, pelo impacto que ele tem causado durante esses 2000 anos na sociedade em nossa volta. Muitas pessoas durante esses 2000 anos têm as suas vidas transformadas. Esse livro tem transformado a cultura por onde ele passa, ele tem transformado todas as áreas possíveis em que essa palavra é pregada, essa mensagem é pregada. Famílias, governos, até mesmo direitos civis e humanos, eles são baseados na mensagem que o Novo Testamento nos diz. Então, se o Novo Testamento ele tem tanta importância, nada mais sensato, nada mais coerente do que nós conhecermos o que a Bíblia e o Novo Testamento têm a nos dizer. Por isso, como eu disse, nós estaremos apenas trazendo uma introdução sobre este livro, mas isso não substitui a leitura do Novo Testamento. Para que nós compreendamos melhor o Novo Testamento, nós precisamos entender o funcionamento dos termos que essa nova aliança ou testamento tem. Novo Testamento e Antigo Testamento nada mais são do que nova aliança ou antiga aliança. É uma tradução paralela, pode ser usado como aliança também o termo testamento. É interessante que nós entendamos o contexto social, a política que estava tendo naquela época, a questão religiosa, a questão social que estava acontecendo lá e a qual foi escrita, foi sendo composta nesse meio do Novo Testamento, para que nós entendamos algumas questões que a palavra de Deus nos diz. Antes disso, é interessante nós compreendermos que o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ele é uma preparação para o Novo, ele é não apenas um plano de fundo, é lógico, porque ele contém a revelação, as leis de Deus, mas em especial o Antigo Testamento ele aponta para Cristo, que iria se cumprir no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele não pode ser compreendido, ou ele será compreendido muito debilmente, digamos assim, ele será compreendido muito limitado, será uma compreensão muito limitada se não tivermos o conhecimento do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento permanecerá incompleto se nós não tivermos o conhecimento do Novo Testamento. Então,
partiremos para o contexto religioso e social no tempo de Cristo em que foi escrito essa segunda parte da Bíblia que nós chamamos de Novo Testamento. Antes de Cristo vir à Terra, havia toda uma história complexa que estava ocorrendo na Palestina, a região que é correspondente ao Oriente Médio que nós temos hoje. Essa história pode ser entendida através de uma leitura atenta do Antigo Testamento, mas de uma forma básica e resumida, vários grupos religiosos e sociais estão presentes nessa segunda parte bíblica, principalmente nos 4 primeiros volumes do Novo Testamento, que são os Evangelhos. Nós vemos muitos grupos religiosos sendo retratados nos Evangelhos, que Jesus teve contato e muitas vezes ele corrigiu. E esses grupos nada mais são do que fruto do que estava ocorrendo naquela época. A sociedade daqueles tempos estava intimamente ligada ao judaísmo daquela época, porém houve vários segmentos, digamos, como nós temos denominações hoje de igrejas, havia vários segmentos que enfatizavam alguma coisa em especial da religião judaica. Havia os judeus, os próprios judeus, havia também os pagãos que tinham alguma coisa em contato com o judaísmo, mas eles professavam uma religião mitológica, como os romanos, os samaritanos, que era um povo misturado, que foi a junção dos judeus com os assírios. Temos os fariseus, os saduceus, os zelotes e os escribas. Não são todos esses, havia mais, mas os principais que nós vemos sendo retratados no Novo Testamento, que tiveram contato direto com Cristo, foram esses grupos. Então vamos falar um pouco mais a respeito deles. Os judeus, primeiramente, são os povo que, após ser levado, voltemos um pouco antes do cativeiro, quando Davi ou Saul, antes de Davi, Saul é constituído rei, o primeiro rei de Israel, depois vem Davi peca e por causa do pecado de Davi, o reino será dividido dos próximos reis. Então, Salomão é o último rei em que nós temos um governo, um reino único de Israel. A partir de Roboão e Jeroboão, já passa a haver o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte constituinte de 10 tribos e o Reino do Sul constituinte das tribos de Judá e da tribo de Benjamim. O Reino do Norte, ele praticamente desapareceu. As 10 tribos de Israel praticamente desapareceram quando foram levadas cativas pelo reino da Síria. Então, lá na Síria, esse povo que foi levado como escravos, eles acabaram se misturando com os assírios e houve uma descendência mesclada de judeus com pagãos, e que nasceram samaritanos. No Reino do Sul, o povo de Judá e Benjamim, eles foram levados cativos por Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas depois de 70 anos eles voltam e permanecem, digamos assim, a sua pureza racial. Então, os judeus que nós temos aqui na época de Jesus são os descendentes do povo do Reino do Sul, do povo de Judá, por isso judeus, descendentes da tribo de Judá. Não são mais o reino de Israel. Basicamente nós temos apenas 2 tribos de Israel existentes. As outras 10 se acabaram diluindo na Assíria, tá? Então esse é o povo que Jesus, por isso que Jesus é da tribo de Judá, tá? Esse é um ponto
interessante. Nós temos também os pagãos, que são todos aqueles que não são judeus, ou conhecidos também como gentios. Nessa época, os principais pagãos que participam ativamente na história de Cristo são os romanos, que eles têm toda uma religião especial, vários deuses, são politeístas, têm vários deuses, eles têm todo um tipo de culto, todo um ritual próprio. Então, esses gentios ou pagãos, eles não professavam a mesma fé dos judeus. Por isso, os judeus mantinham grande distância dos pagãos. Eles não comunicavam, eles se fechavam em si. Eles não tinham muitas interações com os povos pagãos. Nós temos também os samaritanos, como eu disse, que é a mistura do povo de Israel, as 10 tribos de Israel, com os pagãos da Síria. Por isso que eles são vistos com maus olhos pelos judeus, porque eles são considerados pagãos, eles são considerados como traidores da sua fé. Por isso que nós vemos Jesus interagindo com alguns samaritanos. A mulher samaritana de João 4 é um exemplo claro disso. Ela pergunta, quando Jesus se dirige a ela, ela faz 2 perguntas a ele. Como que ele estava se dirigindo a ela, sendo ela mulher, que naquela época não tinha essa questão, a mulher tinha um papel muito rebaixado na sociedade, e ela sendo samaritana. Então os samaritanos, eles não eram considerados irmãos na fé, porque eles haviam abraçado uma fé mestiça, digamos. Eles mesmos eram um povo mestiço, híbrido, e abraçaram uma fé mestiça com algumas coisas pagãs e algumas coisas judaicas. Mas mesmo assim, eles não eram totalmente judeus, e por isso eles eram rejeitados pelos judeus propriamente ditos. Nós temos também os fariseus, que a palavra fariseu, ela vem da raiz que significa separado. Eles são um povo distinto. Segundo eles são santos. E dentro da religião judaica, essa era uma das ramificações do judaísmo. Na verdade, a mais famosa que nós conhecemos. Ela surgiu basicamente no 2º século a.C., entre os anos de 168 a 142, com a chamada Revolta dos Macabeus. Nós temos a história dessa revolta retratada nos livros de 1ª e 2ª Macabeus, que a Igreja Católica tem como canônicos, mas nós não temos, apenas uma questão histórica, mas esses livros possuem alguns erros e algumas heresias. Mas para um entendimento histórico de como houve essa revolta, é interessante, caso você tenha curiosidade, de ler esses 2 livros, tá? E essa revolta foi contra o rei do Império Seleucida, o rei Antíoco IV Epifânio, tá? Os fariseus, eles eram caracterizados por pregar basicamente a lei do Antigo Testamento, e eles eram extremamente rígidos nos costumes e nas tradições e nos ensinos a respeito de como deveria ser obedecida essa lei. Então, eles criavam novas leis para que a lei mosaica pudesse ser cumprida. Porém, eles criavam todo um aparato de leis para que essas leis fossem cumpridas externamente, em ritos. Mas eles negligenciavam o princípio que essas leis traziam espiritualmente. Então, Jesus ele acaba combatendo eles muitas vezes. Nós vemos durante os evangelhos um confronto muito árduo entre Cristo e os fariseus. Cristo ele repreende eles muitas vezes de forma ríspida.
visto que eles criaram um sistema religioso totalmente impossível de ser obedecido. E, é lógico, não praticavam respeito. O propósito do surgimento dos fariseus foi que eles queriam, digamos assim, eles tinham a seguinte ideia: já que o Messias ainda não veio, porque eles estavam esperando a vinda do ungido de Deus, então nós vamos fazer o reino de Deus na terra. Então a principal ênfase que eles fizeram foi ir contra a cultura helênica, essa seita, né? dessa visão de cumprir todas as leis para que Deus pudesse enviar o Messias. Então eles queriam dar o jeito deles de trazer o reino de Deus, de trazer a independência de Israel com ou sem o Messias. O outro grupo que Jesus teve contato foi os saduceus, que também é um segmento da religião judaica, tá? Foi uma ramificação. A origem deles é desconhecida, ainda que há algumas teorias de que eles já existissem 200 anos antes de Cristo, basicamente na época do Segundo Templo já, que ele já existisse. Mas nós não temos certeza a respeito. A ênfase dos saduceus se caracterizava basicamente numa questão, uma visão mais aberta acerca dos ensinos do Antigo Testamento. Eles não eram tão rígidos assim. Eles eram, digamos assim, mais liberais. Eles rejeitavam a existência de anjos. Eles até mesmo negavam a ressurreição no juízo final. Por isso, os saduceus, eles basicamente eram uma resposta ao extremismo dos fariseus. Eles mas acabaram caindo em outro extremo, sendo liberais muitas das vezes. E, além disso, eles tinham alguns costumes gregos. E por isso eles eram chamados de helênicos ou helenistas, porque eles tinham uma comunicação maior com a religião grega. Tá? Jesus combate eles por eles serem incrédulos, a sua incredulidade, a sua falta de conhecimento das Escrituras, alegando que eles erravam por não conhecerem o que estava escrito e também não conhecerem o poder de Deus. Isso nós vemos em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e vemos também em Marcos capítulo 12, Cristo combatendo e corrigindo o povo saduceu. Nós temos também o grupo dos zelotes, que acabaram sendo um grupo mais político do que religioso, digamos assim, era mais uma gangue do que uma ramificação do judaísmo. E eles surgiram no 6º ano depois de Cristo, após uma revolução contra Roma liderada por Judas o Galileu. Os que faziam parte desse grupo se caracterizavam pela defesa da independência de Israel das forças romanas, ok? Nós temos alguns personagens que se enquadram nesse grupo, que são apresentados no Novo Testamento, e o mais famoso, podemos dizer assim, era um dos discípulos de Jesus chamado Simão Zelote. Então eles eram caracterizados mais por uma visão libertária dos judeus debaixo do império, do poder de Roma, do que uma ênfase religiosa. Por último, nós temos a classe dos escribas, que eram especialistas nas cópias e interpretações do Antigo Testamento. Eles eram responsáveis por copiar os manuscritos para que não se perdessem os escritos religiosos, nem fosse adulterado as palavras que foram dadas através dos profetas, de Moisés
e dos demais escritos, certo? Eles, exemplo, Esdras, ele era um dos escribas e eles aparecem diversas vezes no Novo Testamento. Em muitas ocasiões, Jesus discute, repreende, corrigindo as interpretações errôneas que eles tinham das Escrituras, e também eles acabavam muitas vezes provocando Jesus em meio a seus discursos e o desafiando, tá? Porém, apesar deles possuírem um extenso conhecimento bíblico do Antigo Testamento, eles acabaram se tornando mestres de boca. Eles seguiam o jargão de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E por isso eles foram listados, eles foram muitas vezes relacionados aos fariseus, porque eles criavam todo o ensino, toda uma questão tradicional que deveria ser seguida, mas eles em si não davam exemplo ao povo, tá? É lógico, como eu disse, há muitos grupos além desses, mas os principais que interagiram, que são mais citados pelos evangelhos e as demais cartas são esses grupos. Porém, o contexto em que o Novo Testamento está inserido, ele não é apenas religioso, ele também tinha o seu contexto político. E é um fato bem documentado que nos tempos de Jesus um grande império dominava quase toda a Europa, que é o Império Romano. Porém, nem sempre foi assim, nem sempre o Império Romano esteve no poder. Logo após o fim do Antigo Testamento, nesse período interbíblico, vários impérios foram crescendo, foram ganhando notoriedade e foram aparecendo logo após a queda da Babilônia, certo? Cronologicamente dizendo, houve após a Babilônia os medos e persas, na verdade o Império Medo-Persa, que foi a junção de dois impérios, os medos e os persas. Logo após eles vieram os gregos, que acabaram destronando o Império Medo-Persa com seu grande general Alexandre o Grande, que acabou espalhando toda a cultura grega para os povos, tanto que nós vemos essa influência no Novo Testamento. Exemplo, que o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego, a sua maioria, e a língua grega ela foi trazida pelos gregos, e após algum tempo de domínio dos gregos, vieram os romanos, que tornou-se o império maior do mundo, que acabaram subjugando e vencendo o Império Grego e conquistando demais territórios. Esses impérios foram o cumprimento da profecia que Daniel traz mediante os sonhos de Nabucodonosor, da estátua de cabeça de ouro, os braços de bronze, as pernas de ferro, e também a questão dos animais, que tem o leão, o urso e aquele semelhante a um dragão. Então eles simbolizavam os reinos que viriam após Babilônia, tá? Jesus ele nasce exatamente nesse contexto em que o Império Romano estava no seu auge de poder. Então, na época dele, o Império Romano dominava basicamente todas as terras por onde ele passa, certo? Havia senhores e governantes provenientes de Roma, dos quais havia os tetrarcas, os imperadores, os governadores, os procônsules e demais outros, que constituíam toda uma hierarquia política. Casos notórios são, por exemplo, homens como Pilatos e Herodes, que são responsáveis na morte de Cristo. Além destes, haviam centuriões, soldados e guerreiros que são submissos ao governo romano e por isso aparecem também no Novo Testamento. Logo nós vemos todo esse contexto, toda essa base pelo qual o Novo Testamento está inserido, e é interessante nós compreendermos para termos um conhecimento mais aprofundado em nossa leitura do Novo Testamento. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Nas próximas aulas nós falaremos um pouco mais do contexto e das cartas, digamos assim, dos escritos que compõem o Novo Testamento. Fiquem todos com Deus, Deus os abençoe, graça e paz. Tchau.
Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente até a próxima aula. Fica com Deus.